Bom, pessoal, então vamos lá, né? Já que não deu para fazer a gravação, vamos aqui. Aliás, não deu para fazer o ao vivo, vamos aqui então na gravação. Acredito que aqui todos os problemas vão estar resolvidos, porque a gente não vai ter interrupção aqui do sinal, já que a gente não está na transmissão ao vivo, certo? Então, lembrando sempre da nossa dica, que é de ficar em casa. Vocês vão dar uma estudada nesse vídeo e ao final eu vou ter aqui umas questões para vocês responderem, ok? Então vamos lá. Disciplina, como eu já falei, é na área de sistemas operacionais e vamos falar um pouco sobre níveis de máquina, software, certo? Aquilo que a gente já estudou, só que agora mais detalhado, certo? Então, a linguagem, ela é entendida pelo computador, é uma linguagem binária, né? Representada por 0 ou 1. Certo? Então essa linguagem ela é diferente da linguagem humana e também é um pouco difícil do ser humano fazer esse entendimento, porque a máquina ela faz a conversão, certo? Dessa numeração para a linguagem dela, e o homem ele também tem que fazer essa conversão para poder entender o que está por trás desse binário. Bom, então as linguagens mais próximas aos seres humanos são classificadas como linguagem de alto nível, né? Então o computador entende a linguagem de baixo nível e o homem a linguagem de alto nível. Então, um computador, por exemplo, só as peças, né, como fone, como fonte, como cabo de alimentação, ele não tem nenhuma utilidade, porque aí a gente só tem a parte física dele, certo? Mas quando a gente tem aí a parte lógica, né, que é a parte de programação, o computador consegue armazenar dados, imprimir relatório, gerar gráfico, realizar cálculo, entre outras funções. Aí a gente já tem uma significação no computador. Então o hardware ele é responsável pela execução das instruções de um programa, com a finalidade de se realizar uma tarefa, certo? Então você faz a instrução, mas quem vai realizar essa tarefa é o hardware, certo? E eu faço essa instrução aonde? Bom, eu faço essa instrução no software, certo? Na linguagem de alto nível. Para a gente compreender melhor um pouco essa questão de software, vou soltar aqui o vídeo do professor Wellington. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre software básico, software aplicativo e software utilitário no nosso curso de hardware. Essa é a terceira aula. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série, na descrição tem a playlist para você acompanhar todos os vídeos. Se você quiser acompanhar novos vídeos, por favor, inscreva-se no canal, habilite as notificações e vamos nessa. Então, o que é um software para começo de conversa? Depois a gente fala sobre o básico, aplicativos e utilitários. Bom, o software nada mais é do que um programa de computador. É a parte lógica de um computador. É o programa de computador que vai tomar todas as decisões dos quais o usuário pede. Por exemplo, se ele pedir para imprimir um documento na impressora, é o software que está trabalhando ali por trás para que isso aconteça. Se eu quiser, por exemplo, fazer um cálculo em uma calculadora, né, uma soma na calculadora, é o software que vai executar essa tarefa. Mas como que os softwares são criados? Eles são criados por pessoas que são chamadas de programadores de computadores. Um programa de computador, basicamente, é uma sequência de códigos que a gente chama de código-fonte ou de instruções que falam, literalmente, para o computador o que ele deve fazer. Existem diversas linguagens de programação no mercado, cada uma com suas especificidades, suas particularidades. Aqui na tela nós temos o exemplo de um código-fonte escrito com a linguagem PHP, que é uma linguagem utilizada para desenvolvimento de sites web. Veja só o que nós temos aí na tela. Nós temos duas variáveis x e y que recebem dois valores, o 3 e o 4, e uma terceira variável chamada de z. Essa variável vai receber a soma das outras duas variáveis e ao final, com um comando chamado echo, esse valor será impresso na tela. Temos aí um primeiro programa de computador, que é uma página de internet. Essa variável é um lugar reservado na memória RAM do computador, onde o programador
através da sua linguagem, da sua codificação, vai definir que um valor vai ser alocado ali naquele espaço da memória em tempo de execução. Então, basicamente, todos os programas de computadores são assim. Existem variáveis de diversos tipos que podem ser criadas durante a execução de um programa e o programa ser executado. Eu estou falando tudo isso aqui de código-fonte para vocês entenderem mais ou menos como que funciona um computador. Agora vamos falar sobre o software básico, que é o objetivo desse vídeo. Software básico, gente, vou falar aqui a grosso modo, é um programa de computador no qual as suas funções são diretamente ligadas ao hardware. São funções para que o hardware funcione corretamente. Como exemplo, nós temos o BIOS, que significa Basic Input Output System. É o sistema básico de entrada e saída. O que ele faz no computador? Quando a gente liga o computador, é ele que identifica todos os componentes instalados em um computador, os componentes de hardware, e também os programas instalados no HD. Quando ele identifica tudo e tiver tudo bonitinho, tudo certinho, tudo funcionando, ele passa a bola para o sistema operacional, que é outro sistema, outro programa de computador, que também é considerado um software básico, porque é ele que gerencia todo o hardware, além de outros programas instalados no computador. O software aplicativo é um tipo de programa no qual ele traz funcionalidades aos usuários, ou seja, nós, seres humanos que vamos usar o computador. Como exemplo, nós temos aí o Word, que é um editor de texto, temos o Excel, que é um editor de planilhas eletrônicas, temos o Google Chrome, que é um navegador de internet. Possivelmente você está usando um navegador de internet para assistir a esse vídeo ou utilizando algum aplicativo, no caso do YouTube, para celular, que também é um software aplicativo. Então, são esses programas que trazem funcionalidades ao usuário. Temos uma terceira categoria de software, que é o software utilitário. O que ele faz? Ele basicamente traz funcionalidades ao computador, traz funcionalidades também para o usuário, só que ele tem um pequeno detalhe. Ele não precisa estar instalado no computador para o computador funcionar. Como exemplo, a gente tem um antivírus, que é um programa que serve para verificar se existem arquivos ou programas maliciosos no seu computador. Se você não tiver um antivírus instalado, o computador vai funcionar perfeitamente. E da mesma forma, o usuário também vai poder usar o computador sem problemas. Então, essa é a diferença básica entre o software utilitário e o software básico e o software aplicativo. Resumindo, software básico são aqueles programas que trazem funções ao hardware ou também ao sistema operacional. O software aplicativo é aquele software que traz funcionalidades para o usuário, para quem está usando o sistema ou o programa. E o software utilitário é aquele programa que ele é interessante ter no computador, é importante que ele tenha, mas se não tiver, o computador vai funcionar do mesmo jeito e o usuário vai usar do mesmo jeito. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha entendido essas explicações. Deixe nos comentários alguma dúvida se você tiver. E eu espero vocês no próximo vídeo dessa série de aulas, nosso curso de informática do básico ao avançado. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. A gente viu aí algumas informações relativas a software, hardware e nos primeiros computadores a programação ela era realizada em painéis, né? O que era isso, né? Então já falei para vocês que os computadores eles ocupavam uma casa inteira. Então esses painéis eram como se fossem prateleiras e nessas prateleiras eram fixados fios, né? E exigia muito conhecimento da área de hardware, né? Então a programação ela era feita no próprio hardware. Isso trazia uma dificuldade muito grande para os programadores, né, na época, que normalmente eram os próprios engenheiros projetistas e construtores desse sistema, né, desse hardware, desses computadores. Então, imagine aí, se a linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina, é a linguagem mais difícil para o homem compreender, imagine nesse período que a programação ela tinha que ser feita numa linguagem de baixo nível e na própria máquina, certo? Então, com isso, dificultava muito a programação, certo? Tudo bem que a gente não tinha uma oferta grande de computadores, mas
era preciso fazer a programação, mas uma linguagem de baixo nível era quase que uma tarefa impossível para o ser humano. Só que com o advento das máquinas, né, o avanço das máquinas, essa realidade foi mudando, né? Então, a solução para esse problema foi o surgimento dos sistemas operacionais. Então, com os sistemas operacionais, a interação entre o usuário e o computador ela ficou mais simples, né? Ficou mais confiável e eficiente também, porque o sistema operacional é como se fosse uma camada entre o hardware e o ser humano. Então, ele vai facilitar aí a programação, que vai utilizar uma linguagem de alto nível, que é uma linguagem mais próxima do homem. Então, a partir desse acontecimento, não existia mais a necessidade de programar, né, na própria máquina, né, o programador se envolver com a complexidade do hardware para poder trabalhar. Ou seja, a parte física do computador tornou-se transparente para o usuário, certo? Então, ele não precisava mais programar numa linguagem de máquina, ele programava numa linguagem de alto nível, certo? Que é a linguagem mais próxima da realidade do homem. Bom, para fechar aqui, eu gostaria de soltar aqui mais um vídeo sobre o detalhe dessa linguagem de alto nível e de baixo nível, onde vai sustentar isso que eu estou falando. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Guia do Programador. Meu nome é Victor Lima. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre uma dúvida que muitos programadores têm e às vezes você pesquisa essa dúvida e não consegue achar uma resposta. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para solucionar um problema e para te dar uma resposta definitiva e direta e totalmente bem explicada de qual é a diferença entre uma linguagem de baixo e alto nível. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu queria dizer para você que sempre olhe o primeiro comentário fixado dos meus vídeos aqui no Guia do Programador, porque tem sempre coisa boa lá. Beleza? Então eu acho que a gente já pode começar a falar sobre o assunto do vídeo agora. Bom, eu gostaria muito de ir direto ao ponto para te dar a resposta. Porém, eu preciso antes te dar uma base para você entender realmente, totalmente, qual é a diferença entre uma linguagem de baixo e alto nível. Então, para isso, eu vou começar te explicando um pouco sobre hardware. Bom, eu vou começar desde o básico total, para que a nossa explicação fique bem estruturada. Bom, vamos falar um pouco sobre hardware. Como você deve saber, um computador é formado por diversos componentes. E um desses componentes, e o mais importante de todos, é o processador. E é no processador que todas as instruções são executadas. Daí você deve estar se perguntando, como assim, Victor? O que significa instrução? Instrução, basicamente, é toda e qualquer operação que você faz no seu computador. Vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, quando você está programando na sua linguagem de programação favorita, tipo um JavaScript, um Python, um C++, e você dá lá um print ln para ele printar na tela Olá Mundo, só nesse pequeno trecho de código você está mandando diversas instruções para o seu processador processar, tá? E o resultado do processamento de todas essas instruções é o seu processador printando na tela Olá Mundo, tá? Então instruções são todas as operações que o seu computador faz, tá? Então isso que são instruções. Então, como você já sabe, um processador é um componente muito importante dos computadores e é nos processadores que as instruções são executadas. Toda operação que você faz no seu computador é executada no processador. Beleza? Ponto. Então você já entende o que é um processador. Porém agora a gente vai entrar na parte mais importante desse vídeo, que é a parte que realmente define e que fala qual é a diferença entre uma linguagem de baixo e alto nível, que é o seguinte. Presta bem atenção nessa parte. Bom, como você sabe, os processadores executam instruções. Entretanto, existem várias arquiteturas, vários tipos de processadores diferentes, como por exemplo o MIPS, o Spark, o AMD64 e os mais famosos que são x86, x86-64, mais conhecido como x64, e
ARM. O ARM, por exemplo, é muito utilizado hoje em dia nos dispositivos móveis. Então, a maioria dos processadores de dispositivos móveis são criados em cima da arquitetura ARM, né? E a maioria dos processadores de computadores desktop, hoje em dia, esses i7, esses AMD Ryzen da vida, esses i3, por exemplo, da Intel e da AMD, são feitos em cima da arquitetura x86-64. Tá? Então eu quero que você entenda que existem várias arquiteturas diferentes de processadores, MIPS, Spark e por aí vai. Beleza? E aí você deve estar se perguntando, mas e daí, Victor? O que é que isso tem a ver com linguagem de programação? E agora vem a frase mais importante desse vídeo. As arquiteturas, elas mudam completamente a forma como os processadores executam as instruções. Quer que eu repita? As arquiteturas mudam a forma como os processadores executam as instruções. Então, uma instrução que eu executo em um ARM é completamente diferente de eu executar essa mesma instrução em um processador MIPS, que é completamente diferente de eu executar essa mesma instrução em um processador x86. Entendeu? Então, por exemplo, voltando àquele exemplo prático, se eu tô lá programando bonitinho na minha linguagem JavaScript, C++, e boto lá, por exemplo, um print Hello World, a forma como esse Hello World vai ser interpretado, vai ser processado, vai ser executado nos processadores é diferente, porque a arquitetura muda completamente os processadores, tá? Mudam a forma como os processadores executam as instruções. Então, esse é de fato o ponto mais importante do vídeo, e é o ponto que você tem que ter na sua mente para entender de fato, por uma vez por todas, qual é a diferença entre linguagem de baixo e alto nível. Beleza? Bom, então agora que você já sabe o que são processadores, que os processadores executam instruções, que existem diversas arquiteturas de processadores e que essas arquiteturas elas mudam completamente a forma como esses processadores executam as instruções, agora sim a gente pode entrar no assunto de linguagem de baixo e linguagem de alto nível. E para dar início a esse tópico, eu quero te mostrar aqui os 3 tipos de linguagem que nós temos no geral. Existe primeiramente linguagem de máquina, linguagem de montagem e, por fim, linguagem de alto nível. As linguagens de máquina e linguagens de montagem são consideradas linguagens de baixo nível. Então, nós temos esse agrupamento, né? Linguagem de máquina e linguagem de montagem são consideradas linguagens de baixo nível. Então, são esses 3 tipos de linguagens que nós temos no geral. Linguagens de alto nível são essas linguagens que você conhece, tipo JavaScript, Java, C++, todas essas linguagenzinhas aí são linguagens de alto nível. E linguagem de máquina é o único idioma que o processador entende. O processador, ele não é bilíngue, certo? Ele não entende um código JavaScript. Ele não entende um código C++. O processador, ele só entende 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, que são binário, né? Ele entende código binário. E isso que é o código de máquina. Cada processador tem o seu próprio código de máquina. E também tem as linguagens de montagem, onde que você escuta bastante sobre Assembly. Eu vou deixar para explicar mais sobre Assembly mais para frente aqui nesse vídeo. Mas eu quero que você entenda que linguagem de alto nível são todas essas linguagens. Mas resumindo, linguagem de alto nível são essas linguagens mais populares que você conhece, JavaScript, C++, C#, Java. E linguagem de máquina é basicamente código binário, é só 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. É um idioma do processador e cada processador tem a sua linguagem de máquina. Mas vamos lá. Vamos agora pro maior questionamento desse vídeo. O que é que define se uma linguagem é de baixo e de alto nível? Qual é a diferença entre uma linguagem de baixo e alto nível? Vamos lá, eu vou começar explicando o que seria uma linguagem de baixo nível. Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que segue as características do processador. E aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, o que é que isso significa? Significa que
a forma como eu vou programar nessa linguagem muda completamente de processador para processador. Lembre-se, os processadores, as arquiteturas de processadores não falam o mesmo idioma. Cada uma delas tem o próprio idioma. O MIPS tem o seu próprio idioma, o ARM tem o seu próprio idioma, certo? Então, uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que vai mudar completamente dependendo de qual arquitetura eu tenho. Por que ela muda? Porque linguagens de baixo nível, elas trabalham com conjuntos de instruções, tá? Então, por exemplo, você tem instruções como ADD, que é uma instrução de soma. Você tem instruções como escrever em registrador, ler de registrador. Se você não sabe, registradores são pequenas memórias que ficam dentro dos processadores, certo? E cada uma dessas instruções, todo esse conjunto de instruções, muda de uma arquitetura para outra, certo? Existem arquiteturas que têm mais instruções, existem arquiteturas que têm menos, existem arquiteturas que têm mais registradores, ou seja, mais memórias internas, existem arquiteturas que têm menos memória interna, né, que são os registradores, tá? Então, o conjunto de instrução muda completamente de um para o outro, muda completamente de uma arquitetura para outra. Então, a linguagem de baixo nível é uma linguagem que se lida diretamente com essas instruções, tá? E se essas instruções elas mudam de uma arquitetura para outra, a forma como eu vou trabalhar com essa linguagem muda de uma arquitetura para a outra, certo? Então, é isso que define uma linguagem de baixo nível. São linguagens extremamente dependentes das características dos processadores, das arquiteturas de processadores. São linguagens que dependem dos conjuntos de instrução dos processadores. Então, vamos criar uma linguagem de baixo nível hipotética chamada Victor Lima. A forma como eu programaria nessa linguagem iria mudar completamente dependendo da arquitetura. Por exemplo, um código que eu escreveria em ARM poderia ser menor do que um código que eu escreveria em MIPS. Um código que eu escreveria em x86 poderia ser mais complexo do que um código que eu escreveria em MIPS, por exemplo, porque as instruções mudam, a forma como o programa muda, entendeu? Muda completamente. Ou seja, isso que é uma linguagem de baixo nível. Eu vou repetir aqui. Linguagem de baixo nível são linguagens que seguem as características da arquitetura do processador. São linguagens que mudam e que dependem diretamente e que manipulam diretamente as instruções que existem naquela arquitetura, certo? Então a linguagem tal só funciona em ARM porque ela só manipula diretamente as instruções que só existem em ARM. Uma linguagem tal só funciona em MIPS porque ela manipula as instruções que só existem em um processador MIPS. Isso que é uma linguagem de baixo nível. Vou repetir a última vez aqui, juro. Linguagens de baixo nível são linguagens que seguem as características do processador, que manipulam diretamente, que dependem diretamente das instruções definidas naquela arquitetura de processador. É por esse motivo que a linguagem de máquina e a linguagem de montagem, assembly, são consideradas linguagem de baixo nível. Ou seja, todo processador tem seu próprio idioma. Todo processador tem sua própria linguagem de máquina. Todo processador só entende a sua própria linguagem de máquina. E o que é linguagem de máquina? É linguagem binária, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tá? Todo processador entende o seu próprio idioma. E aí você deve estar se perguntando, e Victor, por que a Assembly é considerada uma linguagem de baixo nível e não de meio nível? Daqui a pouco eu falo mais sobre Assembly. Mas antes, deixa eu voltar e falar um pouco mais sobre linguagens de alto nível. E o que é que define uma linguagem de alto nível? Bom, uma linguagem de alto nível, como eu já falei, são essas linguagens como Java, C++, JavaScript, todas essas linguagenzinhas famosinhas aí, são linguagens de alto nível, certo? Mas por quê?
Porque quando você programa com essas linguagens, você não está lidando com instruções diretas no processador. Para essas linguagens, ela está pouco se lixando qual é a arquitetura do seu processador. Entendeu? Então, a forma como você escreve um código nessa linguagem não muda dependendo da arquitetura do processador. A forma como eu escrevo código JavaScript não muda se eu vou rodar esse JavaScript. A forma como eu vou criar e como eu vou rodar um código JavaScript não muda se eu executar esse mesmo código JavaScript em um computador, se eu executar esse mesmo código JavaScript em um tablet, se eu executar esse mesmo código JavaScript em um Arduino, em um Raspberry Pi, se eu executar esse mesmo código em um Android, não muda, certo? Não muda. Então, uma linguagem de alto nível é uma linguagem que está pouco se lixando para qual é a arquitetura atual do processador. Eu posso falar assim de uma maneira educada, certo? Então, ela não liga, realmente. Você, programador, na hora que você está programando em uma linguagem de alto nível, como C, C++, JavaScript, Java, você não liga para qual arquitetura é o seu processador, você não liga para saber quais instruções o seu processador pode executar e não pode. Como executar essas instruções no seu processador, você não liga isso. Você simplesmente cria os seus programas. É isso, você cria os seus programas. Você não liga para a arquitetura do processador, você não mexe direto no processador. Isso que define uma linguagem de alto nível. Certo? É essa questão, é essa independência da arquitetura do processador. Você não tem dependência da arquitetura do processador. O seu código vai ser o mesmo em qualquer arquitetura que essa linguagem dê suporte. Tá? Isso que é uma linguagem de alto nível. E aí entra C, C++, C Sharp, JavaScript, Java, Ruby, Python, tudo isso. Certo? Tudo isso é linguagem de alto nível, porque quando você está programando com elas, você não mexe direto em instruções de processadores. Você não mexe direto em registradores dos processadores. E essas linguagens, elas não dependem da arquitetura do processador. Você pode rodar essas linguagens em qualquer arquitetura que a linguagem dê suporte, com o mesmo código. Entendeu o que é linguagem de alto nível? É uma linguagem simplificada, abstraída, simplesmente para você criar os seus programas sem se preocupar com o hardware. Tá? Linguagem de alto nível, você cria os seus programas sem se preocupar com hardware, sem se preocupar com o processador. Entendeu? Sem se preocupar com a arquitetura. Isso que é a linguagem de alto nível. Então, essa que é a diferença entre linguagem de alto e baixo nível. Mas agora que você já sabe a diferença, a gente vai falar sobre Assembly, que é a linguagem de montagem, né, que fica no meio entre linguagem de máquina e linguagem de alto nível. Muita gente, eu já vi gente falar sobre um termo chamado linguagem de médio nível. Eu já vi gente falar que Assembly era uma linguagem de médio nível, mas isso não tem sentido nenhum. Por quê? Primeiro vamos entender o que é a linguagem Assembly. Alguns compiladores de linguagens de programação utilizam a linguagem de montagem, Assembly. Que a tarefa dessa linguagem de montagem é pegar um código alto nível e transformar em um código de máquina. Tá aí o nome, linguagem de montagem. Então eu pego um código C++, passo para um montador e o montador me retorna um código de máquina, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então eu transformo aquele meu código C++ através de uma montagem na linguagem Assembly em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Eu estou dando aqui o exemplo de C++, mas na verdade eu nem sei se C++ utiliza montador, certo? Mas algumas linguagens utilizam sim linguagem de montagem. Então o Assembly é uma linguagem intermediária, certo? Que geralmente é utilizada para isso. Geralmente é utilizada em compiladores para transformar uma linguagem de alto nível em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, em linguagem de máquina, em linguagem que o processador entende, certo? Aí você está vendo uma imagem do código Assembly. É um código muito mais legível do que código de máquina, certo? Porque código de máquina é só 0 e 1, 0 e 1, e código Assembly é mais legível aos seres humanos, muito mais legível. Então é por esse motivo do fato de Assembly ser tão legível que algumas linguagens de programação, quando são criadas,
são criadas com compiladores em assembly, né, para transformar essas linguagens em linguagem de máquina. Então tá aí que vem o termo linguagem de montagem, porque linguagem de montagem é a linguagem responsável por pegar um código de alto nível e transformar em um código de baixo nível. Mas aí ainda persiste a pergunta: mas Vitor, você falou e não explicou por que linguagem de montagem, por que assembly não é considerado linguagem de médio nível? Simples. Assembly é considerada linguagem de baixo nível porque você se lembra o conceito de linguagem de baixo nível? Linguagem de baixo nível são linguagens que seguem as características do processador, que dependem das instruções do processador. Então, assembly também depende. É por esse motivo que uma linguagem de montagem, como assembly, é considerada uma linguagem de baixo nível. Porque a forma como você vai programar em assembly muda completamente dependendo da arquitetura do processador. Então, existe um assembly para MIPS, existe um assembly para Spark, existe um assembly para AMD64, para ARM, x86, x8664 e por aí vai. Então, a forma como você usa a linguagem de montagem muda completamente dependendo da arquitetura do processador. Então, é por esse motivo que linguagem de montagem, que é assembly, também é considerado linguagem de baixo nível. Beleza? Essa é a definição correta do que é linguagem de baixo e linguagem de alto nível. Não existe linguagem de médio nível e não. C e C++ não são linguagens de baixo nível. Eu já vi gente falando que C e C++ é linguagem de baixo nível. Meu Deus, acho que isso foi a pior coisa que eu escutei na minha vida. Tá? Então, aqui agora você já tem a definição completa do que é a linguagem de baixo e alto nível. Você já sabe o que é linguagem de máquina, você já sabe o que é processador, o que é que o processador faz, quais arquiteturas de processador você tem, você já sabe o que é linguagem de montagem. Então eu acho que esse vídeo conseguiu responder as suas dúvidas, você conseguiu sair daqui com muito mais conhecimento do que você entrou, eu acho, se você entrou com essa dúvida. E eu espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado bastante do vídeo. Só não se inscreve e dá aquele like para dar uma força ao meu trabalho. Se gostou, se inscrever no canal e sempre olhar o primeiro comentário fixado aqui, que sempre tem coisa boa lá. Beleza? Então é isso, eu te vejo numa próxima oportunidade. Bom, pessoal, então aí vocês ouviram o professor Victor Lima, né, explanando sobre essa questão mais detalhadamente da linguagem de alto nível e da linguagem de baixo nível, né, e a sua relação com o processador. Espero que vocês tenham compreendido essa questão. E agora quem terminou o vídeo pode solicitar aqui no grupo, né, para mim a questão, a atividade, certo? Assim que você terminar já pode solicitar que eu estou enviando no grupo do Zap, ok? Então, boa atividade a todos.